pessoal, se inscreve aqui no canal Só Papo Fino, segue também no Insta, @SóPapoFino. Vamos despertar mais consciência, compartilha com teus amigos, comenta aqui também, vamos compartilhar ideias. E hoje eu vim assim vestida de Mamãe Noel, justamente para fazer o último vídeo do canal deste ano de 2020, que foi maravilhoso. E vamos iniciar em 2021 com novos temas, tá? O tema de hoje é sobre propósito, né? Nada melhor do que esse assunto que a gente vai também, em 2021, estabelecer o nosso propósito de vida e aí sim atrair a realidade que você deseja. Também fazendo a mudança de paradigma, tá? Então, primeiro você precisa definir exatamente o que você quer para poder você criar. Não existe a criação se você não sabe que direção você vai tomar. Então se liga aí neste vídeo e aí a gente vai debater, vai falar sobre propósito, metas, objetivos. E aí em 2021 você vai definir o seu propósito de vida e vai seguir com tudo para a mudança de realidade através das mudanças de paradigmas, porque sem eles a gente não consegue trazer e definir uma realidade diferente, tá? Então, para cada ações repetitivas terá os mesmos resultados. Então, você precisa mudar os paradigmas, mudar os seus hábitos, mudar as suas ações para ter novos resultados. E em 2021, vamos estabelecer o que você quer, o que você precisa conquistar, o que vai te fazer feliz, para então você começar a mudar os paradigmas e atrair aquilo que você deseja, beleza? Então, gente, o propósito, ele nada mais é do que a direção, né? O propósito é a direção, é a prioridade, é a sua visão, é o que você ama fazer. Então, isso vai estabelecer condições para que você tenha uma direção, direcionar suas energias para conquistar o que você deseja, tá? Então, o primeiro passo que você deve dar para atrair a realidade que você deseja. Então, não é só ficar parado e pensar que existe a lei da atração e que você vai jogar para o universo que você quer determinada coisa e que vai cair do céu. E a lei da atração não age dessa forma, tá? Existe sim a lei da atração, nós somos todos feitos de átomos, podemos atrair o que a gente deseja. Porém, você precisa estar totalmente consciente, né? De mente consciente, ou seja, com mindset, né? De consciência, de desenvolvimento, de crescimento. Então, esse mindset seria aquela certeza, convicção, consciência do que você quer. E para essa consciência do que você quer, você precisa estabelecer o propósito, porque o propósito justamente vai te dar essa direção e vai fazer com que você comece a armazenar energias suficientes em direção àquela conquista, tá? Então não é simplesmente você sentar, fazer Ho'oponopono, fazer meditação, melhorar sua autoestima, fazer terapia, fazer exercício, fazer mudança de paradigmas, né? Fazendo você ter essa autoestima. É preciso sim você fazer isso, mas não é suficiente para você mudar a realidade, tá? Precisa-se sim mudar a realidade através da repetição, né? Com a quebra do paradigma, mudando também as suas ações e seus hábitos e também indo em direção, estabelecendo a direção, estabelecendo uma meta, né? Quer dizer, um propósito, né? O propósito justamente é fazer aquilo ser prioridade na sua vida. Então, quando aquilo começa a ser prioridade na sua vida, você começa a estabelecer uma quantidade de energia armazenada, direcionada e vai criando ligações, né? Porque quando você está com essas energias e com visão, né? Visão, que essa visão vai estabelecer pensamentos e esses pensamentos vão começar a atrair o que está disponível ao seu redor até este momento, né, de mudança, e vai te dando condições de você conquistar o que você deseja, tá?
Então, é muito importante você estabelecer o propósito, e estabelecer propósito não é fácil, tá? É muito difícil. Você vai precisar aí, pelo menos, de 1 mês, 2 meses, para você realmente saber o que você quer da sua vida, o que te faz feliz. Porque o propósito, gente, ele não precisa ser, ele não só tem que ser desejado, ele precisa ser desejado e ele precisa ser amado. Porque o amor, a vontade, o desejo de ter a realidade que você quer, precisa ser sentida. E quando ela é sentida, é porque ela é amada. Você se sente pertencente àquelas condições, você acha totalmente merecedora, você se permite chegar até ali, tá? Então, se você deseja uma coisa, mas começa a colocar valores, condições e desafios e obstáculos que vai vindo, que são condições para você conquistar X coisa, né? E essas condições você não quer abrir mão, tá? Você começa a fazer tentativa, né? Empurrar, forçar, conquistar determinadas coisas com as condições que você estabelece. E não é bem assim. Você precisa desejar e pedir permissão. Você precisa se permitir atrair determinada coisa. Porque quando ela chega até você, ela vai ter condições, que são os passo a passos, que vai ser direcionado, né? Porque você já determinou o propósito e colocou para o universo uma direção. Nessa direção vai existir o passo a passo, que são os objetivos, né? Que você vai alcançar um de cada vez, e o universo vai te dando condições para conquistar o primeiro passo. Porque não adianta você ter diversos pensamentos, como eu falei, aquela mente falante, né? Com várias condições e que você não consegue administrar. Então é preciso você conseguir visualizar, né? Por isso que o propósito é importante, porque o propósito dá visão. Então, na visão, você vai conseguir estabelecer os passo a passos para você conseguir chegar em determinada realidade. Nesse passo a passo, você não precisa ficar mentalizando, sentindo e todos os passos ao mesmo tempo. Então, estabeleça primeiro um primeiro passo, trabalhe aquele primeiro passo, o que eu preciso mudar de hábitos, o que eu preciso mudar de pensamentos para conseguir a primeira condição, que é os primeiros passos para atrair, me permitir chegar aos desafios, vamos dizer assim, desafios mesmos, para você chegar a determinada realidade. Porque tudo é muito novo e tudo vai ser diferente da realidade antiga que você vivia, né? Tudo é muito recente, muito novo, você não vai saber lidar com aquilo. E a tendência do ser humano é a área de conforto, é a zona de conforto, é voltar para o seu paradigma, é não se esforçar. Então, gente, precisa sim de um esforço, né? Como fala lá no Mindset de crescimento, você tem consciência que o esforço, os obstáculos, as barreiras são oportunidades de evolução, de crescimento e aprendizado, justamente de aprender para poder você chegar até aqui, até a sua meta. Então precisa se estabelecer objetivos, pequenos objetivos, que são os passo a passos que você vai criando condições para chegar à sua meta final. Então é preciso você saber do que você gosta de fazer, saber se está de acordo com as leis do universo, se vai fazer diferença no universo. Então, o que você ama faz diferença no universo, faz diferença para outras pessoas. O que você ama, você trabalha com o que você ama. Faça essas perguntas para você, que aí você vai estabelecer, eu não trabalho com o que eu amo, e o que é que eu amo? Então, vou criar condições de eu trabalhar com o que eu amo, porque essa de trabalhar com o que você ama é justamente a atração da satisfação. Então, quando você começa a ter satisfação, passa a ser, não passa a ser trabalho, aquele trabalho de conquistar apenas o financeiro para pagar conta, etc.
e acaba você estabelecendo uma condição de saúde ruim no trabalho, você não progride no trabalho, você começa a estabelecer aquela rotina na sua vida, de zona de conforto, e você vai começando a ser insatisfeito. Por quê? Porque a polaridade da insatisfação é fazer com que você se movimente e mude a realidade. Então, quando você passar a ter satisfação, você vai estar em comunhão com as leis do universo e você vai ter satisfação e vai querer progredir cada vez mais, né? Porque você sempre vai estar se desafiando, porque o mindset de desenvolvimento e crescimento é aquele mindset de desafios, né? Que gosta de atrair os desafios, porque acredita-se que é através dos desafios que você vai aprender, tá? E quando você não estabelece, deixa eu botar aqui quando você não estabelece um propósito, é porque você vai ficar como muitos, inclusive eu, em alguns momentos da minha vida, por isso que no Despertar de Consciência eu estou conseguindo ter mais direção, é esse círculo, né, vicioso que você fica sem direção. Então você acaba tendo várias experiências, porém experiências que não tem propósito, que não te preenche. Você começa a ficar muito inquieta, né, com as situações, porque nada te agrada por 10 minutos, mas daqui a pouco tu enjoa, aí quer outra coisa, enjoa. As pessoas sofrem, você sofre muita influência das pessoas, porque você acaba estando assim, sem consciência do que você quer para sua vida. Porque propósito é isso, é consciência do que você quer para sua vida, né? E fazer os passo a passos com consciência, porque você sabe que aqueles passos vão te levar a determinados caminhos e a determinadas conquistas. E não vai ficar solto por aí, nesse círculo vicioso, que é o círculo que não te leva a canto nenhum, que não te preenche também como pessoa, você não se sente feliz, né? Porque em algum momento vai vir a insatisfação para que você, né, comece a se mover e conquistar outras coisas, porque é uma condição da polaridade, a lei da polaridade é exatamente isso, né? Tudo que é o negativo é fazer com que você se mova para conquistar o positivo, porque você não consegue se permanecer ali no negativo. Algo você vai ter que fazer para sair, e aí sim é para você evoluir. Então, a prosperidade, a abundância, tudo, gente, está disponível para vocês. Basta vocês estabelecer o propósito. Aí eu trouxe agora aqui para vocês, no quadro, um pouco mais detalhado sobre o que a gente está falando, que é o propósito, né? Então, aqui o propósito, ele estabelece exatamente a direção, a prioridade e a visão e o que você mais ama. Ele te estabelece exatamente isso. Então, você tendo propriedade disso, você vai eleger pensamentos e criar a sua realidade, né? A que você deseja. Mas para isso precisa-se de meta, né? Depois que você definiu o seu propósito, né? O que você mais ama fazer, né? Que vai te dar, você tem que pensar isso, vai ser minha prioridade de vida, eu consigo me visualizar e me sentir bem em determinada condição. Então é essa realidade que eu quero para minha vida. Então você definiu o propósito, né? E isso eu quero fazer pro resto da minha vida. Você tem que também conseguir perceber que não é como, eu quero ganhar dinheiro, metas que a gente acaba botando na nossa vida, pequenas metas que a gente tenta alcançar. O propósito de vida tem que ser uma coisa muito mais ampla, que determine realmente como você vai viver pro resto da sua vida, como é que você quer se ver na Terra neste momento, tá? Então, primeiro você vai determinar o propósito, que vai te dar isso, né? A visão do seu futuro. Você se sente bem, se sente confortável, amada nesta realidade. Você vai estabelecer prioridade, ou seja, nada na sua vida que vier em sentido contrário, tá? Porque a direção te leva para o sentido único. Então, tá aqui na frente. Então, o que vier para te desviar do caminho, você não vai permitir, porque você tem a prioridade, que é o seu propósito de vida. Então, tudo que for te desviar do caminho, você vai rejeitar. E para isso, você precisa, como eu digo, quebrar os paradigmas, tá? Porque os paradigmas é que vai, na medida que você estabelece isso para você, a direção, vai vir aqui a questão do paradigma.
que é justamente você quebrar aqueles hábitos, deixar de conviver com aqueles amigos que você convivia, mas que hoje não faz parte mais da sua energia, da sua direção que você quer seguir. Você não vai conseguir desprender muito tempo com eles, então acaba que alguns não aguentam, não permanecem na sua vida, outros conseguem conviver com você à distância, então esses que permanecem vão permanecer na sua vida para sempre ou por um longo tempo, mas acaba você perdendo algo no caminho do seu propósito. Então tudo aquilo que for te desviar do teu propósito, desviar seu tempo, desviar sua energia, desviar seu pensamento, desviar o seu dinheiro mesmo, ou o que seja, tudo que for em direção ao contrário dessa direção que é o seu propósito, você vai rejeitar, tá? Então também você vai permitir, então existe uma condição, vou falar o passo a passo, tá? Vamos definir o propósito, tá? Definiu. Aí você vai definir a meta, que a meta é onde você quer chegar, tá bom? E o objetivo será o passo a passo, ou seja, você vai determinar, você vai sondar, você vai investigar, você vai ler, você vai pegar informação da realidade que você quer produzir. Com essas informações, você vai ver que você vai ter que passar por uns processos, uns passo a passos, porque você não tem as condições da realidade futura. Então, o que vai fazer com que quais os objetivos, qual a primeiro passo que eu devo dar? Será que eu preciso economizar X dinheiro para chegar em determinada parte? Será que eu tenho que ter mais informações sobre investimentos ou fontes de rendas diversas? Será que eu tenho que me dedicar mais à caridade, porque o meu propósito de vida é me desenvolver mais espiritualmente? Será que eu tenho que me envolver com a igreja? Será que eu tenho que me envolver com alguma ação, ONGs, etc. Então, você precisa determinar o que você quer e depois colocar o passo a passo. Primeiro, eu preciso conquistar, eu preciso fazer essa condição, que é juntar X dinheiro, um exemplo. Então, eu vou fazer com que isso aconteça. Esse é o primeiro passo, mas você já traçou os seus passos até chegar à sua realidade final, que é a sua meta, tá? Lembrando que como é o seu propósito de vida, você gera muita emoção nisso. Você condensa as energias de desejo e de jamais ter dúvida sobre isso. Então, o propósito é bom para isso, para não gerar dúvida. Porque se você gera dúvida para o universo não vai entender, vai ser uma conversa da sua mente com o universo não entende, não vai trazer a realidade que você deseja. Então, é preciso estabelecer metas, depois os objetivos. Então, em 2021, pelo amor de Deus, coloque lá no seu caderninho, tá? E depois vem a terceira condição, que é a permissão. A permissão é diferente de tentar, tá, gente? Porque tem gente que fica tentando. Então, eu vou tentar ter essa realidade. Tentar é justamente fazer que seja de acordo com as suas condições. Ou seja, eu tenho os meus valores, os meus conceitos, as minhas culturas enraizadas, que são os paradigmas, né? Conceitos e ideias já alojadas no seu subconsciente e que você não quer abrir mão. Você quer X realidade, mas não quer abrir mão. Então eu vou tentar desviar o meu caminho para conseguir os objetivos, né, do jeito que eu quero, e não vou abrir mão, né, dos meus paradigmas. Então eu vou começar a tentar. Então você vai fazer o quê? Uma luta, exatamente uma luta. Você vai lutar. Então a luta faz você desprender energia. Você está lutando contra o universo, que é maior que você, e você não vai atrair a realidade que você quer. Você pode até atrair algo parecido, mas que não vai gerar um resultado feliz, um resultado de satisfação, um resultado capaz de você conseguir a realidade não ser do jeito que você imaginou, porque, né, criou condições de dificuldade, criou condições de dificuldade, de obstáculos, etc., que é isso que o paradigma faz, né? Então, é preciso criar aqui o propósito, criar as metas, criar os objetivos, se permitir as condições que o universo vai te trazendo,
tá? Então, cada vez que trouxer para você, você vê que é um obstáculo, você começa a refletir imaginando que é uma oportunidade e que você vai conseguir, sim, aprender a lidar com aquela situação. E quando você aprender a lidar com aquela situação, você vai passar para o passo 2, que aí você vai perceber que o universo vai te dar outro tipo de condição, que também vai gerar um desafio para você, mas como você já passou pelo primeiro, com permissão, né? Se permitiu passar, não foi de encontro àquela energia, então aceitou de condições boas, acaba vindo mais fácil e mais rápido os próximos passos. E a outra seria a quebra de paradigmas, né? A quebra de paradigmas, pode acreditar, ele está em todas as condições que você quiser fazer na vida. Se quiser mudar a sua realidade, você precisa mudar os seus paradigmas, tá? Então, quando a pessoa, aqui só um exemplo que eu já mostrei para vocês, que é quando você vive sem propósito, você vive em um círculo, né? Em uma rotação, sempre voltando para as mesmas condições, e você não sai daquele mesmo relacionamento abusivo, você não sai da situação financeira de escassez, você não sai daquele, vai em várias religiões e não se sente bem porque você acha que não é suficiente e não consegue alcançar Deus. Então, gente, vocês têm que prestar atenção que existem essas condições pra gente, né? A espiritualidade é preciso ser trabalhada, os relacionamentos é preciso trabalhar e a parte financeira, né? Então, essas três condições que gera o ser humano, né? Então, você tem que aprender a lidar com elas, e acontece muita coisa em cada âmbito, mas você vai conseguir administrar melhor quando você tiver consciência das suas dificuldades, consciência das suas facilidades, né? Porque quando você vai definir o propósito, você percebe que você tem uma naturalidade de lidar melhor com determinadas situações. E quem sabe aquele ali não seria o seu propósito de vida. Por exemplo, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Então, eu tenho isso desde criança. Eu tenho essa facilidade de cura com as mãos, tenho facilidade de curar com a conversa, eu tenho essa facilidade de estar no momento certo quando a pessoa precisa. Então, eu percebi que o meu propósito de vida já é algo que eu gosto de fazer, tá? Então, qualquer pessoa, se estiver sentada do lado de um ônibus de uma pessoa desconhecida, eu também faço, dou atenção e acabo tentando ajudar. Então, assim, é algo já que tem facilidade, eu tenho facilidade. Então, eu determinei isso como propósito de vida. Comecei aqui o canal também, trazendo essas ideias, né, diferentes, tentando despertar a consciência de mais pessoas, né, assim como eu estou fazendo com a minha. E também trabalho, né, estabeleci o trabalho relacionado a ajudar as pessoas, que eu sou professora de educação física, trabalho com prevenção de saúde, né, prevenção de doenças, né, trabalho com a saúde, e também estou querendo, né, vou terminar aí o curso de terapia integrativa, complementar, né, nunca consegui lidar bem com médico, hospital, essas coisas assim, com doença realmente física, mas sempre tive essa curiosidade, sempre consigo manipular algumas energias, então para mim é muito mais fácil trabalhar com as terapias que são complementares, integrativas, que trabalham com a energia, ou seja, o campo eletromagnético, que é a parte antes da doença se alojar. Então, eu tenho essa tendência, né? Educação física também trabalha com a prevenção, então é antes da doença se estabelecer ou até criar uma condição. A educação física também pode trabalhar com a reabilitação também, mas o foco da atividade física é a prevenção, tá? Então, como a terapia holística também trabalha com a prevenção, ele trabalha toda a dificuldade energética que você estabelece através dos seus pensamentos e emoções no seu campo eletromagnético, que acaba atingindo o seu corpo. Esse é o meu propósito de vida. Você precisa saber que propósito de vida você quer para você. Trabalhe com ele, faça
o seu financeiro ser através dele. Faça os seus relacionamentos serem dessa forma, com esses assuntos, com essas informações, com esse grupo de amizade. Faça também com que sua saúde, né, seja estabelecida por esse propósito de vida. Então, que te leve a uma saúde mental boa, que te leve a uma saúde emocional, que não te leve à ansiedade, que não te leve a déficits, né, emocionais. Então, preste bem atenção o que você vai estabelecer como propósito de vida. Não é uma meta, tá? Não é uma coisa que a gente estabelece para conquista de ano, fim de ano. Propósito de vida é uma coisa muito além. Se você quiser contratar um coach, é legal, porque vai te dar uma certa direção. Se você tiver algum mentor que você acredite que seja interessante na sua vida, poxa, essa pessoa realmente eu admiro, ela tem umas boas condições, uns bons conselhos, chega nela, vai te ajudar a definir esse propósito de vida. E terminando aqui o nosso assunto, gente, que é sobre propósito de vida, eu espero ter ajudado vocês aí neste ano de 2020, né, que eu estabeleci, não me lembro quando eu comecei o canal Só Papo Fino, acho que foi junho, julho, por aí. Foi na pandemia. E eu estou gostando muito porque eu estou também despertando consciência, trazendo informações para mim. Eu já estava em busca disso, mas estava fazendo mais lento. Então, com o canal eu tenho esse compromisso de trazer assuntos, né, para vocês. E à medida que eu trago, eu estudo antes. E vejo se é importante, se é legal para mim ou não. Se for legal para mim, eu passo para vocês. Na verdade, é um compartilhamento de ideias mesmo aqui no canal, tá? Então, se vocês puderem fazer um comentário de temas que vocês querem para 2021, eu vou observar, vou ver se funciona para mim. Se funcionar para mim esse assunto, aí eu passo para vocês, porque a ideia do canal é primeiro funcionar para mim, tá? Então, são as coisas que funcionam para mim, que aí eu tô passando pro canal, e pode ser que funcione para outras pessoas, pode ser que para umas sim, para outras não, e assim, né, as pessoas são diferentes. Mas o objetivo, o propósito desse canal é exatamente isso, é levar a informação que tem a ver comigo. Então, se você também tem outros assuntos interessantes, passa para mim, para eu poder estudar, ver se é interessante, vai acrescentar para mim. A gente quer aqui compartilhar, tá? Porque a ideia dessa nova terra é isso, é o compartilhamento, é a solidariedade. Esse 2020 realmente me modificou bastante, porque eu pratiquei bastante a caridade em 2020. Tive tempo, tive pensamentos, tudo voltado para isso. E 2021 também quero rever isso, continuar com a caridade e também trazer, né, trabalhar minha direção, né, o meu propósito, terminar os cursos, trabalhar para ajudar as pessoas. Então, gente, pessoal, dá um like, comenta nos vídeos, porque aí o YouTube vai entender que você está gostando, vai enviar, né, as notificações e etc. Então, eu espero que 2021 seja um 2021 de abundância, de sucesso, que você trabalhe com as leis do universo, que você atraia a sua realidade e que você se acha merecedor, porque todos nós somos deuses, criadores, co-criadores da terra em que vivemos. Então, se você consegue perceber isso, você consegue criar boas coisas, tá? Então, foque nisso, estamos juntos, né? Nós somos aí uma comunidade que pretende evoluir conscientemente, né, na nossa consciência e espiritualmente, porque além de você evoluir a consciência, você evolui o seu próprio espírito, que está tudo programado, tudo escrito, tudo gravado no seu espírito. Então, cada vez que você aprende, está lá gravado, aumentando o seu Dharma, fazendo com que o seu espírito seja muito iluminado, e aí você consiga mudar de fase. É como um jogo de videogame, né, que você vai adquirindo força energética para conseguir penetrar novos, né, campos e novas experiências
para o seu espírito e sair desta zona que permanecemos nesse círculo, né, inconsciente e repetitivo. Então vamos lá despertar, expandir nossa consciência e fazer com que a gente crie uma realidade nova, próspera, abundante, de felicidade, de conforto e tudo, porém com desafios, aprendizados, né? Oportunidades, porque a vida não para nem aqui na Terra e nem quando você morre, né? Pelo contrário, existe um trabalho espiritual muito grande, agradecendo toda a espiritualidade que trabalhou neste momento de pandemia dobrado e vem trabalhando com todos nós neste novo transição, né, para a nova Terra, então dos mundos dos regenerados. Então tá uma obra muito linda, apesar de a gente ver algumas coisas ruins na TV, mas a obra do bem está muito grande, está próspero, e este canal é para isso, é para expandir o bem. Então, se vocês puderem, se vocês quiserem começar seu canal, comece. Se você quiser começar algo em prol da humanidade, comece. Se você quer se envolver com os animais, de proteção aos animais, se envolva, porque você se dá melhor com os animais. Se quiser com as plantas, se envolva com as plantas. Se quiser com os seres humanos, se envolva com as obras de caridade. Pessoal, se envolva com aquilo tudo que é divino, porque você é divino, entende? Então se envolva com tudo que é seu, tudo isso é nosso, tá? Vamos nos experimentar, nos desafiar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus.